A terceira revolução industrial ela vai acontecer a partir de 1950, também chamada de meio técnico, científico e informacional, ou seja, há atualmente uma forte interação, uma forte união entre técnica ou tecnologia, ciência e informação. Vamos observar avanços tecnológicos, especialmente aí o avanço na indústria de alta tecnologia, que é justamente a que você aqui embaixo, a robótica, o desenvolvimento da robótica, da informática, da genética, telecomunicações, eletrônica, entre outros. Vamos observar também que a informática ela vai revolucionar a nossa vida. Os meios de comunicação também, né? Não somente a TV, mas como os telefones móveis, como a internet vai revolucionar o nosso modo de vida, o rádio e etc. A robótica, né, vai nos permitir aí uma grande revolução na ciência, como também na produção industrial. Melhor, a própria robótica ela é o resultado da ciência, né, de pesquisas científicas. A robótica ela permite uma maior produção em um menor tempo, além de permitir também o processamento de várias etapas da produção, não somente da indústria, mas também de pequenas empresas, não só voltadas para o setor secundário. Transformações no sistema produtivo. Então, vamos observar justamente essa questão da substituição do homem pela máquina. Isso vai acontecer de forma muito intensa. Hoje nem é só pela máquina, hoje é pela informática, hoje é pelos robôs. Vamos observar também as empresas vão estar cada vez mais modernas, cada vez mais tecnológicas, investindo em processos automatizados, investindo também em mão de obra qualificada. Aprimoramento das invenções antigas, é claro que isso aqui, como eu falei para vocês, é uma continuidade. Mudanças nas relações sociais, eu já citei essa questão também aí da substituição do homem pela máquina. As relações humanas, né, as relações sociais, elas também vão passar por grandes transformações justamente por conta da tecnologia. Eu preciso que vocês compreendam que a tecnologia vai ser um grande motor da terceira revolução industrial e vai marcar o século XX, século XXI. Nós não conseguimos mais imaginar a nossa vida sem tecnologia. Não conseguimos mais imaginar, ou podemos até imaginar, mas não sei se a gente conseguiria de fato passar por um longo tempo sem estar utilizando nada de tecnologia. Então, as relações sociais elas foram transformadas. Nós percebemos que as relações sociais elas estão acontecendo mais no campo virtual do que, de fato, no campo físico. Então, isso gera grandes mudanças, não só para a sociedade, mas como também mudanças no modo de ver, de consumir e de viver. Avanços dos meios de transportes, né, vamos observar aí, principalmente nos países desenvolvidos, trens muito velozes, trem-bala, trens supersônicos, né, metrôs supersônicos, VLTs, aviões cada vez mais velozes. E aí nós começamos a compreender que esse avanço dos meios de transporte, os carros estão cada vez com uma capacidade cada vez maior de velocidade, apesar de que na cidade, na zona urbana, não pode ultrapassar o limite, né? Nós sabemos disso. Então, observe, o que vai representar a terceira revolução industrial, o meio de transporte, o principal meio de transporte que vai permitir esses avanços, ou melhor, que vai ser símbolo desse avanço dos meios de transportes, vai ser o avião, certo? E do meio de comunicação, o principal meio de comunicação que vai revolucionar a nossa vida é a internet. Primeiro, o avanço dos meios de transportes nos dão a sensação de encurtamento das distâncias. Como nós estamos utilizando carros, aviões, trens, metrôs, VLTs e etc., cada vez mais velozes, a sensação que nós temos é que há um encurtamento das distâncias.
É como se o espaço geográfico ele tivesse sido comprimido, reduzido. Como vocês podem ver nessa imagem aqui. Essa imagem ao lado, ela mostra justamente a evolução dos meios de transportes e como essa evolução ela nos dá a sensação de encurtamento das distâncias. Segundo David Harvey, que é um geógrafo muito importante para a geografia, para o estudo de globalização, de terceira revolução industrial, e é um grande crítico ao sistema capitalista, ele nos reforça nessa imagem a ideia da compressão do tempo e do espaço. Em 1500 a 1840, a velocidade das carruagens era 16 quilômetros, então a ideia, o distanciamento das cidades, né, dos países, dos continentes, era gigantesco, as pessoas passavam meses nos continentes para poder atravessar os continentes, atravessar o oceano, então era muito demorado. De 1850 até 1930, a velocidade das locomotivas a vapor atingia aí 100 km por hora, uma velocidade bem grande naquela época do século XVIII, século XIX, século XX. Barcos a vapor, 57 km por hora, então já dá a ideia de quê? Que o espaço foi comprimido. Anos 50, aviões a propulsão, atingindo aí mais de 600 km por hora, e atualmente nós vamos ter aí jatos de passageiros, né, com também trem-balas atingindo velocidades absurdas. Ou seja, novamente, nós temos a sensação de que com a tecnologia os espaços ficaram mais curtos e ao mesmo tempo as distâncias ficaram mais curtas, como se de uma cidade para outra a distância fosse bem menor, e ao mesmo tempo a gente vai observar uma grande velocidade na reprodução e na difusão de informações por meio da internet. Isso vocês vão ver no conteúdo de globalização no terceiro ano. A biotecnologia, né, as pesquisas em laboratórios, o avanço da ciência, o avanço da medicina vai ser importantíssimo também. A inteligência aí, a parte da inteligência artificial, que vai ser importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as empresas, para vários setores da economia, setores do Estado também, a engenharia genética, né, que é o próprio avanço também aí tanto da medicina, como também da parte da produção alimentícia, expansão das empresas multinacionais continua essa propagação. Hoje, né, a partir da terceira revolução industrial, os centros de pesquisas, também chamados de tecnopolos, vão ser essenciais para a produção industrial. Então, nós vamos observar que nós vamos estar vivendo em uma conexão muito intensa entre ciência, produção, tecnologia. Então, nós vamos viver essa época. Hoje, o que importa mais para as empresas é uma produção de qualidade, rápida, eficiente e customizada, ou seja, que atenda o gosto, atenda a demanda de cada cliente. E isso é permitido também por meio dessa interação que há entre universidades, entre indústrias e entre também a ciência, entre os bancos e etc. Globalização, que é a própria, resumindo, né, a própria integração econômica, política, social, que nós vamos viver a partir da Segunda Guerra Mundial, melhor, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a partir de 50, vamos viver esse período da globalização, e que ela representa o próprio ápice do sistema capitalista, né, o ponto mais alto, assim, o ponto-chave do próprio sistema capitalista. Por quê? Porque a globalização nos dá a ideia, a sensação de que o mundo está conectado e que todos estão, ou quase todos, estão consumindo os mesmos produtos, praticamente. Então, a globalização ela integra bancos, integra países, integra pessoas, integra culturas, integra ONGs e etc. Produção em larga escala, justamente porque atinge um maior mercado consumidor, e a própria consolidação do sistema capitalista. Então, percebam que terceira revolução industrial, período meio técnico, científico e informacional, globalização,
são praticamente sinônimos, tratam do mesmo período e das mesmas transformações na sociedade e no mundo, que é justamente o período da tecnologia. E, atualmente, tecnologia é sinônimo de poder. Vocês não podem esquecer disso. Tecnologia é sinônimo de poder. Os países que produzem tecnologia, os países que investem pesadamente em ciência e tecnologia são os países que estão no topo do comércio internacional, que estão aí no topo mesmo do comando do mundo, praticamente, certo? Como as velhas potências ou as grandes potências atuais. Japão, Alemanha, Estados Unidos, tá? China, certo? E alguns países pontuais, os países emergentes, que fazem parte do grupo dos países desenvolvidos, mas se destacam na economia mundial, que é o Brasil, o México, a Argentina, a África do Sul, perdão, a África do Sul, a Índia, certo? E etc. Quanto ao modelo de organização do trabalho que vai predominar na terceira revolução industrial. Indústrias de diversos setores adotaram o sistema Toyota de produção para ganhar eficiência, como aí é que já destaca. Observe que as imagens já são transformadas, já são muito diferentes daquelas que nós vimos no Fordismo. Nós praticamente não conseguimos ver pessoas, apenas robôs e os carros sendo montados. O just time, que é a produção na hora certa, é um dos grandes destaques do toyotismo. O toyotismo surgiu no Japão. O berço da terceira revolução industrial vai ser no Japão. É lógico que depois outros países passam a acompanhar a terceira revolução industrial e nós, enquanto país subdesenvolvido, país emergente, nós estamos engatinhando no toyotismo. Imagine só na quarta revolução industrial. Para a gente aqui é algo extremamente novo, que nós veremos em outro vídeo. As características do toyotismo. Os operários interrompem a produção a qualquer momento para consertar falhas. Então, os operários, como vocês podem observar nessa imagem aqui, esse trabalhador, ele não está manuseando, tocando na máquina, tá? Ele está manuseando quem? O robô, e é o robô que vai executar aquela função. Então, esse trabalhador, ele está identificando talvez alguma falha e está consertando já naquele momento da produção, para que não tenha estoque, para que não exista desperdício. Um dos grandes destaques do toyotismo é justamente isso. Zero estoque e zero prejuízo, desperdício de matéria-prima, desperdício de tempo, desperdício de mão de obra, etc. A maioria das peças é feita por outras companhias ou fornecedores. Como eu falei para vocês, atualmente, acho que não chegar a falar, mas vou falar agora. Atualmente, as empresas vão dividir a sua produção, elas vão fragmentar a produção. Como é que ocorre isso? Né? Hoje a produção ela ocorre de forma fragmentada, ou seja, cada empresa ela se especializa, ela se destaca em uma etapa da produção. Por exemplo, existem empresas que produzem apenas motores, existem empresas que produzem apenas bancos dos automóveis, existem empresas que produzem apenas chips de celulares. Certo? Então, assim, as empresas elas estão cada vez mais fragmentadas. Mas por quê? A ideia é fragmentar de acordo com a mão de obra, de acordo com os recursos naturais, né, com a matéria-prima que é fornecida naquele país, naquela região, e de acordo também com a própria divisão da produção na escala global. O estoque é mínimo, os fornecedores entregam as peças quando a companhia a solicita. O operário, o modelo, é aquele que identifica problemas e propõe soluções. Olha aí, galera, preste atenção para aqueles que gostam de fazer críticas. Nós estamos no século XXI, nós estamos vivendo a terceira revolução industrial. Então, se você quer ser um funcionário que arrasa, um funcionário que se destaca, e você acha que fazendo críticas, reclamando, vai servir de alguma coisa,
dedinho, ó. Não, você tem que se destacar em identificar os problemas e, ao mesmo tempo, propor soluções. Se eu tenho uma crítica a fazer, que eu tenha também uma solução para aquela crítica, para aquele problema. Entenderam? Então, isso é muito importante, pessoal, muito importante. O funcionário deve se preocupar com a aplicação que o produto terá depois de vendido. Então, não é somente produzir e entregar ao consumidor. Não, o funcionário também tem que se preocupar com a qualidade daquele produto que foi entregue ao consumidor. E se aquele produto, qual vai ser a durabilidade dele, qual vai ser a sua qualidade e se o consumidor ele está satisfeito, se o cliente está satisfeito com aquele produto. A empresa deve planejar a produção de modo a atender aos desejos de seus clientes. Então, a produção é dessa forma, ela vai funcionar de acordo com os desejos, com os gostos do cliente. Então, quando nós falamos em carros hoje, se nós formos a uma concessionária, na concessionária tem exemplares, certo? Tem alguns carros que estão ali apenas para você, alguns modelos de carros que estão ali para você conhecer o carro, né? Fazer um test drive e pronto. E depois devolve. E aí você fala com a atendente, você vai dizer, a atendente vai perguntar como você quer o carro, quais são os acessórios que você deseja. E a questão do conforto, então você começa praticamente a criar o seu carro. O modelo permanece, claro, né? O modelo de fábrica, mas os acessórios é você quem escolhe e decide quais você deseja. Claro, se você tiver dinheiro, você vai deixar um carro super equipado. Se não tiver, deixe o carro ali no zero, né? Basicão. Então, vai ser de acordo com o seu bolso. Então, observe, just time, né? Estoque mínimo, qualidade, funcionário multifuncional. Vou citar mais aqui, o Eiji Toyoda foi quem criou o toyotismo, o just time, lá no Japão, vamos imaginar aqui. Só para contextualizar, eu quero que vocês compreendam. Por que o Japão ele vai ser destaque na terceira revolução industrial? O Japão é um país de um território extremamente pequeno, e ele já tem uma educação muito diferenciada, eles já possuíam tecnologia avançada e, ao mesmo tempo, já tinham um certo conhecimento científico, uma certa bagagem científica que era muito contrária ao Fordismo. O Fordismo estava em decadência e o Toyotismo estava em ascensão na década de 70. Então, observe, década de 70 vai acontecer a transição entre Fordismo e Toyotismo. Fordismo declina por vários problemas que ele apresentava, como estoque, prejuízos de matéria-prima, perdas também aí de equipamentos, tá? Produção em larga escala, sem ter mercado consumidor, então passou por vários problemas graves. Já o toyotismo, não. A ideia deles é produzir na hora certa. Tem a encomenda? Vamos fazer. Então, eles investem pesadamente na administração científica, no marketing, na divulgação do produto, e a partir da demanda, a partir da encomenda, é que eles passam a produzir. Não existe estoque. Customização em massa, que é justamente atender às necessidades de cada cliente. Observem isso. Flexibilidade no horário de trabalho, na própria produção, certo? Não tem, como é que eu posso falar? Eles não têm exigências tão rígidas, tá? Como existia durante o Taylorismo e o Fordismo. Para eles, pode-se flexibilizar o tempo, pode-se flexibilizar a mão de obra, mas não pode perder a qualidade. Mão de obra reduzida e qualificada, não se esqueçam disso. Como nas empresas toyotistas há um grande investimento em informática, processos automatizados, na questão também da robótica, é lógico que a mão de obra vai ser reduzida. Mas a mão de obra que existe nessas fábricas é uma mão de obra extremamente qualificada, ou seja, pessoas graduadas, especialistas, mestres, com MBA, pós-graduação e etc. Pessoas qualificadas para exercer aquela função.
O trabalhador tem que ser multifuncional, meu povo, tem que ser multifuncional. Ah, mas eu sei fazer isso. Se você se conforma em fazer só isso, daqui a pouco você vai ser excluído do mercado, você tem que se adaptar ao novo, como nós estamos fazendo agora. Nós temos que viver, né, e trabalhar e se adaptar de acordo com o novo, de acordo com o que está surgindo, de acordo com as exigências do mercado, de acordo com o que de fato a sociedade nos cobra. Se eu não consigo fazer isso, logo, logo eu serei excluído. Isso é justo? Não, mas é a lei do mercado. Vocês sabem também que é dessa forma que funciona. Então, a gente tem que se adaptar, tem que saber lidar com as pessoas, temos que identificar problemas e propor soluções. E saber lidar com várias etapas da produção, que isso também acontece nas empresas toyotistas, é o rodízio. Dentro da empresa, existem equipes, e as equipes, a cada semana, a cada mês, elas vão fazendo rodízio nas etapas da produção. Justamente na ideia de quê? Que todos estão capacitados a trabalhar em qualquer área dentro da empresa. Os processos automatizados ou a automação, né, como nós podemos observar, que é justamente o quê? Os sistemas de informática, sistemas computacionais, que já fazem cálculos, que já nos dão dados precisos, que já identificam falhas, já existem processos automatizados que já resolvem as falhas, tá? Identificam o problema na produção, identificam o problema naquele escritório, já conseguem organizar as contas, todo o planejamento, todo o orçamento da empresa, tudo, todas as cobranças, já existem processos, programas que conseguem organizar justamente para auxiliar o trabalho humano, ok? Então, isso é revolução. As consequências, né, da terceira revolução industrial, ou melhor, as consequências das revoluções industriais. Recursos naturais sob ameaça, como nós já sabemos, nós vivemos isso, né, o desmatamento, as queimadas, a extração de recursos naturais, né, a questão da extinção de animais também. São tantos problemas que nós não conseguimos nem mensurar aqui as consequências desses problemas para a nossa vida. A desvalorização da mão de obra, a desvalorização da mão de obra, que é justamente a ideia justamente que nós já vimos, né? Como a substituição do homem pela robótica, né, pela máquina, se o homem não se adaptar às necessidades atuais, infelizmente ele é excluído e logo substituído. Então, nós percebemos que há uma desvalorização, sim, que essa desvalorização atinge diretamente o desemprego. O aumento do desemprego estrutural, que é justamente o desemprego estrutural, ele é consequência dos avanços tecnológicos na produção, dos avanços nos processos da empresa, certo? Ou seja, aqueles empregos que antes quem exercia eram pessoas, hoje quem está exercendo são programas, são robôs, certo? Então, é o desemprego estrutural, ou seja, aquele emprego que até então era ocupado por uma pessoa, ele não vai voltar, porque a tendência é uma evolução. Desigualdade social, porque nem todos têm acesso a essas tecnologias, nem todos vivem essa globalização, nem todos têm acesso ao mínimo. Nem todos têm acesso, nem ao básico para sobreviver. Imagine ter acesso, de fato, à tecnologia. Certo? Então, toda essa revolução, todo esse avanço que nós vivemos, ele não é usufruído por todos, especialmente por aqueles países mais pobres, né, localizados na América Latina, na África, na Ásia. Esses países, eles não consomem, eles não vivem, de fato, essa era informacional, essa era tecnológica. E como eu já citei, tecnologia é sinônimo de poder. O desemprego, como eu citei, para a gente finalizar essa aula de terceira revolução industrial. Nós vamos perceber o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Vamos ter dois principais desempregos. Eu preciso que vocês aprendam e vocês consigam
utilizar esses termos na própria redação, utilizar esses termos na própria análise crítica do espaço geográfico e das crises econômicas que nós vivemos, que nós praticamente não saímos dela. Desemprego estrutural, mecanização ou automação dos processos produtivos, que eu acabei de citar, como vocês podem ver nessa primeira imagem, né, uma imagenzinha bem crítica, mostrando as máquinas expulsando o trabalhador, justamente por quê? Porque as máquinas já exercem funções de forma muito mais eficiente, mais precisa, mais rápido do que o humano, certo? E embaixo nós temos aí, nessas imagens abaixo, nós vamos ter a quantidade de pessoas desempregadas no mundo, né? Eu nem consegui aqui mensurar, nem coloquei quantidade, mas eu quero que vocês compreendam que o número de desempregados, ele só aumenta. Então, a gente percebe que o exército de reserva, desde a primeira Revolução Industrial, ele perdura até os dias atuais. E é uma crítica que eu faço, lógico, à nossa sociedade, ao nosso sistema econômico, por essa crueldade, porque nem todos conseguem usufruir da tecnologia, nem todos conseguem possuir o básico. E o desemprego conjuntural, ele ocorre devido a crises econômicas, problemas ambientais e situações temporárias. O desemprego conjuntural, ele passa por um tempo, tá certo? Ou seja, ele existe por um tempo. A pessoa foi demitida porque a produção diminuiu. Isso acontece todo ano na Grendene. Durante o ano, tem alguns meses que acontecem os cortes. Outros meses, a produção aumenta. Então, durante os cortes, acontece o quê? O desemprego conjuntural. A pessoa ela é demitida. Depois de alguns meses, ela pode ser readmitida. Tá bom? Ela pode ser novamente chamada para trabalhar na empresa. Ok? Então, é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido esse vídeo da terceira revolução industrial, do toyotismo, porque é um conteúdo muito amplo, é um conteúdo muito complexo, mas ao mesmo tempo é um conteúdo que nos faz conhecer melhor o nosso país, conhecer melhor o mundo e ao mesmo tempo as relações socioeconômicas e relações também ambientais. Tchau, tchau, galera, e vamos aguardar o próximo vídeo.